Olá, a gente está aqui hoje iniciando o nosso canal do território. Nosso objetivo é falar um pouquinho sobre saúde mental na infância e na adolescência, conversar sobre o desenvolvimento humano e convidar em próximos episódios algumas referências na saúde mental da infância e adolescência, pessoas com quem eu e Mauro a gente compartilha o nosso trabalho de dia a dia e contar para vocês um pouco do porquê que o território existe, como que ele nasceu e da nossa conexão, minha e do Mauro. Eu sou Ana Beatriz Chamati, psicóloga da infância e da adolescência, e nesse episódio zero a gente vai começar falando um pouquinho sobre o porquê que o território existe, né, como eu trouxe, e esse lado do boom do desenvolvimento humano, por que a gente tem falado tanto sobre isso, como que a gente olha para a infância e adolescência nesse mundo contemporâneo, nos tempos atuais. Então, eu jogo aqui para o Mauro para a gente falar um pouco sobre isso e vamos pensar, né, juntos, Mauro, por que que hoje esse boom aconteceu nos últimos 10, 20 anos? É uma pergunta polêmica, Bia, que é legal a gente falar aqui, e dentro dessa pergunta que surge o território do desenvolvimento, né? Então, no século XX é que surgiram as principais teorias para estudar desenvolvimento, para estudar criança. Você sabe bem disso. E, na verdade, a psiquiatria da infância e adolescência, né? Eu sou psiquiatra da infância e adolescência e eu trabalho numa enfermaria psiquiátrica, então eu vejo muito caso grave. Ah, a psiquiatria da infância e adolescência é uma das áreas mais novas da medicina. Surge aí como uma área mais forte na segunda metade do século XX. Então a gente está falando de uma área de 60, 70, 80 anos. É uma área muito nova. Então, parte do que você chamou aí de boom vem de um estudo novo, né? As pessoas estão estudando nos últimas décadas, inicialmente criança, adolescente, e esses estudos vêm aumentando. Uh, com o direito da criança, que vai sendo divulgado ali na década de 90, o ECA é da década de 90, né? Então, o direito da criança, ele reforça esse lugar da criança como sujeito de direito, e eu acho que cada vez mais as pessoas se interessam por estudar criança, adolescente, e também entender o efeito desses estudos, ou desse cuidado, para a economia, inclusive, do país, né? Para o desenvolvimento, para a educação, para o desenvolvimento do país. Agora, tem outros dois fatores muito recentes que, para mim, fizeram esse assunto explodir. O primeiro é o advento dos celulares, que são mini computadores. Então, tudo mudou ali a partir de 2005, 2006. Então, a gente está falando de 20 anos. E por alguma razão, a gente não sabe muito bem porquê, mas a partir dessa fase explodem os números de sintomas e diagnósticos. Então, de 2010 para cá, nos últimos 15 anos, a gente tem um aumento muito grande de transtornos mentais, principalmente ansiedade, depressão e taxas de suicídio altas em adolescentes. Então, ninguém sabe muito porquê, mas vem junto com esse advento dos celulares mini computadores e dessa exposição, dessa relação. E recentemente, a gente tem a pandemia, né? Então, a pandemia é quase como a cereja do bolo, vamos dizer assim, ou a pimenta que faltava para trazer uma confusão ou uma expressão a mais aí, ou um impacto mundial para se falar de saúde mental, porque ali todas as famílias confinadas, as crianças que tiveram que sair da escola e ficar em casa, né? Tudo isso impactou muito a saúde mental. Então, uh, eu vejo que a partir de 2020, 21, 22, virou um assunto mundial, né? Eu acho que eu complementaria isso que você está trazendo, que eu acredito que pós-pandemia teve uma conscientização da normalidade em se tratar, né, emocionalmente e a saúde das crianças e adolescentes. E junto com isso, obviamente, o contexto pandemia trouxe muitas questões para essas famílias, né? Então, a gente compartilhou, a gente viu o boom que teve em consultório e todos os profissionais com agenda lotada. Me veio aqui um ponto bem importante que eu acho que
a gente já olhou para isso juntos, até no nosso curso de formação, que é a questão de como eu vou falar um pouquinho do brincar aqui, né, como, a importância do brincar e a gente em aula fala sobre esse ponto de como as famílias foram se estruturando e se fechando para uma rotina, que foi trazendo até o modelo de escola, mais ansiedade, sintomas de ansiedade e depressão. O Peter Gray, ele fala sobre isso no Free to Learn. Ele fala muito sobre esse movimento das famílias para a cidade e como essa exigência muito grande para as crianças foi trazendo alguns sinais importantes aí. E ele descreve lá várias pesquisas e testes aplicados trazendo essa sensação de muita ansiedade ou para um lado depressivo para as crianças, né? E aí acho que a gente poderia entrar a falar um pouco sobre o desenvolvimento, né? O que que é esperado, e conscientizar, acho que esse boom, ele veio trazendo também, a gente falar sobre, quando procurar um profissional, por que procurar, e aí acho que a gente vai também vendo um pouco das famílias que chegam até nós, né. E ainda falando desse boom, por um lado, tem tem mais estudos, mais pessoas estudando desenvolvimento, então as pessoas perguntam pra gente: "Será que autismo está aumentando em termos de frequência? Por que que as pessoas estão tentando se matar mais, os jovens? Ou será que as pessoas estão realmente mais ansiosas? Ah, toda mãe agora é narcisista, então será que os números estão aumentando?" Então talvez exista, por um lado, esse aumento porque se estuda mais e os critérios eles estão mudando, porque os tempos estão mudando, e ao mesmo tempo a gente está num momento de se falar muito sobre isso, né, então em todos os lugares fala sobre saúde mental. As pessoas não só falam, mas elas são hoje um tanto de saúde mental. As pessoas você vê a quantidade de artistas que falam sobre a depressão, ou sobre terem autismo, ou sobre terem TDAH no show, né, no concerto, ou nos canais. Então, a linguagem de saúde mental se torna parte de uma identidade. Então, eu vejo isso como um peso muito grande para a gente falar sobre isso. E aí, obviamente, dentro desse boom, a gente tem que começar a pensar junto. Eu, né, você, os especialistas, e isso é interessante porque esse canal aqui é para quem? É para as pessoas que gostam de saúde mental e se interessam, e basicamente todo mundo, desde os especialistas que é psicólogo, psiquiatra, professores, fono, né, terapeuta ocupacional, todo mundo que trabalha como Pais especialista, mas também, certamente, os pais, os próprios adolescentes, as próprias crianças, né. Então, é um canal muito amplo e toda a sociedade que tem envolvimento com família, basicamente todo mundo se interessa por esse assunto. Eh e aí a ideia de discriminar, né, Bia? Então, vou só pontuar antes, até para a gente entrar nisso, o que é esperado da criança. E aí acho que é importante a gente trazer assim, né, pensar no desenvolvimento, e você falou sobre os direitos da criança, né, nos faz pensar na trajetória da construção da identidade da infância e da família ao longo dos anos. Então a gente vem de um primeiro momento de uma identidade onde a criança era vista como adulto, inclusive nas vestimentas, né, e não tinha esse sentimento de infância respeitado. O Arriê vai falar disso. E num segundo momento, uma uma questão da industrialização, então o formato da escola vem nesse formato das indústrias acontecendo, então as carteiras, o sinal, a gente também fala muito sobre isso na educação contemporânea, para um terceiro momento onde a gente vai falar da criança como sujeito, que é esse sujeito de direitos, e o quanto a gente também discute, se essa criança está de fato sendo respeitada pelo que o ECA traz e mesmo tudo que a gente foi olhando dessas características, dessas identidades que não respeitavam a infância. uhum. Então, acho que vale a gente pensar nessa linha para falar dessa do que é esperado para cada fase, porque até onde, né, antes de olhar para isso, até onde a gente está respeitando a infância, até onde a gente está, forçando algo que
enfim, que a criança que gera essa ansiedade, que vai trazendo algo que não é devido à natureza da primeiríssima infância. Sim, aí você falando um pouquinho de sinal de alerta, toda essa toda essa conversa, toda essa comunicação que todo mundo está falando, né, sobre saúde mental, faz a gente pensar: "Bom, mas o que que é normal, o que que não é normal?". O que que é de fato uma ansiedade que seria esperada ou não. Então, esse assunto gera uma baita confusão, né, porque todo mundo fala de transtornos e aí tem essa piada que na verdade então ninguém é normal, então, todo mundo tem problema, e aí onde que a gente pensa nessas barreiras? E por isso que você acabou de dizer, né, dentro dessa formação da criança como sujeito, a gente vai tentar discriminar o que que é de direito e o que que é esperado. E talvez dentro desse esperado e dentro desse boom de saúde mental é que surge o território. Talvez até antes a gente falar dos sinais seria legal de falar. Então o território de desenvolvimento Sim. surge surge neste tempo, né, da explosão de saúde mental da infância e adolescência, surge da explosão de estudos, mas também da explosão de comunicação e de identidade ligada a transtornos mentais. E de quase uma necessidade básica, assim, crua, primitiva, de a gente discriminar, ou de a gente sobreviver, né. Então o território, ele se presta a essa angústia de tentar sobreviver a esses novos tempos onde, conversas sobre saúde mental, estão desde o boteco até os consultórios, né. E então a nossa ideia aqui é ajudar as pessoas a pensarem, a refletirem, a descreverem e a aprenderem sobre isso, né, de um jeito tranquilo, de um jeito bacana, e o território do desenvolvimento então surge, né, o nosso projeto aí surge como esse chamado, né, que a gente pensou, né, unificando principalmente psiquiatria e psicologia, né, não sei se quer falar um pouquinho dele. Eu quero, que eu acho que te ouvir me faz lembrar, estava aqui na minha cabeça em que ano que a gente se conheceu. Uhum. E se eu não me engano foi 2015, eu estava num processo de ir para Bali, que eu tive a experiência lá com a Green School, mas que a gente acho que vale falar desse momento, voltar no tempo, porque a gente teve uma conexão de valores voltados eticamente para o que a gente acreditava que o nosso trabalho eh, tem a criança centrada como o que é melhor para a criança, né. Então, inclusive o tempo disponível dos profissionais da infância e adolescência para trocarem sobre o caso, para trabalharem em conjunto. Então acho que dá para dizer que o território, talvez ele tenha nascido ali, né, nesse momento que a gente foi olhando e se respeitando nesse lugar de escuta e de construção em conjunto para os casos clínicos em comum que a gente atendia, né. Uhum. E isso só cresceu. E esse é um valor que a gente ensina para os nossos alunos inclusive, né, essa troca, essa presença das diferentes frentes da psiquiatria, da psicologia, da fono, do pediatra, para fazer, o melhor possível para o desenvolvimento daquela criança, porque aquela criança precisa. Então, acho que é isso, né, o território nasce aí, e de valores em comum nossos que nos brilha o olho para estudar isso é incrível. A gente teve um momento de construção do nosso curso, que é o nosso carro-chefe com território, que a gente sentou e estudou absurdamente para formar como a gente entendeu a linearidade importante para olhar para a infância e para a adolescência. Então, de fato, acho que isso, criar esse projeto e a gente em conjunto acreditar nisso, nasce daí, que tem a ver com esse boom todo e com o sinal de alerta e pensar no desenvolvimento. Sim, então a gente falando um pouquinho sobre desenvolvimento e discriminar, né, o que é diagnóstico, o que não é, o que é normal, o que não é, a gente precisa então, para tentar separar isso, estudar, desenvolvimento, estudar o ser humano dentro do que é esperado da nossa espécie que está aí há milhares de anos no planeta. Hã, e apesar dos tempos, serem diferentes, acho que os últimos 30 anos que a gente vem falando aqui, o ser humano é o mesmo há milhares de anos, então a gente pensa nessa base evolutiva, que é biológica, que é psicológica, que é social, para pensar um pouco no que é esperado, né. Então,
E aqui eu vou trazer 3 exemplos do que eu penso, do que é esperado para o não esperado, para você, né, para na verdade você que ouve, né, o canal e tá pensando junto comigo aqui, a gente pensar junto. Então, por exemplo, birra. Todo mundo tem birra com 3, com 4, com 5 anos. Ah, mas essa birra é normal? Essa birra não é normal, ele tá, começando a se bater. Então, birra é um comportamento clássico que, é esperado em certa proporção para crianças de primeira infância, ou seja, de 0 até 6 anos. E ao mesmo tempo, dependendo, do perfil da birra, ou seja, do tempo de duração, que em geral é mais de 20 minutos, da quantidade, da frequência, que acontecem várias vezes por semana, e principalmente do que a gente chama de fenomenologia, ou seja, da característica dessa birra. Se essa birra faz a criança ser agressiva, então quebrar coisas, cuspir, se machucar, morder o outro, ou ainda se machucar, se bater, isso é um grande sinal de alerta. Então, grande parte das birras não vão ter essa frequência, intensidade e esses comportamentos. A criança vai chorar, vai fazer uma manha e aquilo ali vai passar. Ah, então, esses sinais de alerta são importantes porque se a birra vai indo para um lugar patológico, para um lugar de sintoma psiquiátrico, certamente tem algumas coisas que podem estar associadas, né? Um comportamento que lembra um transtorno que a gente chama de disruptivo, transtorno opositor desafiador, que em geral está associado com baixo controle de impulso, a criança não consegue controlar as emoções, não consegue, muitas vezes, uh, comunicar o que ela quer, então às vezes alterações de linguagem, às vezes ela é muito ansiosa ou tem alterações de humor, e às vezes ela está num ambiente que é muito insuficiente. Pais que às vezes são muito permissivos, muito agressivos, e a gente vai chegar nos pais daqui a pouco. Mas isso é um grande exemplo que a gente inclusive dá em uma das aulas do nosso curso, que é essa discriminação entre o que é uma birra que é esperada para uma birra que é, digamos, patológica, digamos assim, né? Mas penso aqui em outros 2 exemplos, por exemplo, dos 6 aos 12 anos, vamos pensar em medos e ansiedades. Então, quem não teve já ansiedade, de prova, né, Bia? Então, aquele frio na barriga quando está começando uma prova de matemática que é mais chata, aquela tensão, e aquele aceleração no coração quando você vai fazer uma apresentação para toda a sala de aula, né? Então, esses mecanismos de ansiedade são mecanismos relacionados a receio, receio de performance, receio basicamente ameaça você não ir bem, não conseguir o que você quer, né? A ansiedade é um baita mecanismo de defesa para o ser humano se preparar melhor, antecipar e conseguir melhor o que ele quer. Só que, dependendo da ansiedade, isso se torna uma patologia também. Então, alteração de sono, né? Emagrecimento, uma agitação, ou alteração de concentração, uma preocupação que a criança perde o controle sobre os pensamentos praticamente o dia inteiro. Então, são alguns dos sinais de alerta que fazem a gente pensar que essa ansiedade está né, tá se tornando patológico. E discriminar isso é muito importante para você ver se você vai dar um cuidado mais específico ou se você só vai apoiar e vai falar, vai lá fazer a prova que isso é normal, tá? E por último, vou citar aqui as alterações de humor, né? Então, um adolescente ali com 13, com 14 anos, ele vai ser mais mal-humorado às vezes, ele vai ter oscilações de humor porque está numa fase uh, onde tem uma potência hormonal e isso às vezes vem antes de uma potência de organização, de controle dessa explosão emocional e hormonal que ele tem. Então ele pode ser mais imediatista, ele pode ser mais impulsivo, pavio curto, mas existe aí, ele pode ser mais triste, então ele tem uma crise porque o amigo dele rompeu, porque ele não vai na festa. Mas quando essas oscilações de humor são uma depressão, clássico também discriminação. E aí a gente vai ter os sinais de alerta, né? De uma falta de prazer, de uma falta de interesse que é mais contínuo. Então não é que ele tá chateado só, ele tá chateado para várias coisas. Ele se isola de grande parte das atividades. Ele começa a perder o prazer por tudo que ele faz, inclusive as coisas que ele gostava muito de fazer. E aí, então, estudar essas diferenças que às vezes são microscópicas são muito importantes para a gente saber como que vai cuidar daquela pessoa, né? Então eu dei 3 macro exemplos aqui e, né, no nosso curso a gente explora assim
do 0 até os 18 microscopicamente. Aí eu vou voltar um pouco para você, né? Dentro dessa missão de a gente tentar dividir o que é normal e o que não é, de tentar ajudar as pessoas a discriminarem quando que existe um caráter de doença ou quando é um desenvolvimento normal, a gente tem os pais tentando cuidar. E não só os pais têm que identificar esses sintomas, como os pais eles interagem com esses sintomas e muitas vezes eles são precipitantes desses sintomas. Olha que confusão danada. Então aí, algo que a gente vai estudar muito no desenvolvimento é parentalidade, que é basicamente como aquele cuidador está fazendo para cuidar daquela criança, né? Então isso eu acho que é uma área gigantesca que também explodiu dentro desse boom que a gente está falando, né, Bia? E como é que ficam os pais, assim? Qual que é o efeito e qual é a consequência para os pais, né? Disso tudo que eu tô falando, assim. Sim. E eu acho que quando a gente entra nessa, ainda falando do sinal de alerta, né? E acho que eu fiquei te ouvindo pensando aqui, o tanto que a gente vai olhar. eh, Você fala dos copinhos, né? Eu fico com isso gravado na cabeça, né? Então, quando a criança nasce com temperamento, com o copinho da amabilidade mais cheio, com o copinho do neuroticismo mais cheio, e a gente vai precisar lidar com o temperamento ali, né? E aí, ainda pensando em sinal de alerta, os pais, até esse conhecimento, assim, né? O bebê brinca. Qual é o sinal que ele dá de que ele quer brincar? Qual é o sinal que ele dá de que ele quer descansar? Né? E o pai saber discriminar isso. Então, para trazer que assim, é muito pequenininho, né? E a gente tem muitos pais que vêm para o consultório, para o nosso, para o seu, para o meu, dizendo, eu achava que era esperado, que, tipo, né, ou quando eu achei que era um problema, as pessoas ao meu redor, a minha família, falava, não, vai passar, vai crescer. Então, acho que você deu exemplos aí, foi até a adolescência, para a gente pensar nessa janela de oportunidade que a gente chama, que é essa primeira infância, né? Para tratar, para cuidar. Então, como você falou, a gente explora isso minuciosamente. E aí, pensando nesses copinhos, que a gente vai falar do temperamento, tem um encaixe desse funcionamento dessa criança com as práticas parentais, né? E aí, falando das práticas parentais, do exercício dessa, né, como os pais direcionam e educam, a gente tem os estilos parentais para nos guiar. E eu sempre chamo atenção para falar, essa teoria, né, ela nos ajuda a entender que pais estão mais em um dos quadrantes do que em outro, né? Mais em um do que em outro. Uhum. Mas a gente precisa estar muito ligado, principalmente nós terapeutas, para não rotular esses pais. Porque a Uhum. gente fala, não, aqui você mandou bem, né? E a gente fala muito do nosso trabalho de dar a mão para esses pais, né? Vamos por aqui, vamos por ali. E eles têm que sentir um lugar de confiança para esse caminho, né? Então, da gente ser esse braço no trabalho. E aí, né, a gente vai falar dos estilos parentais para pensar nesse exercício da parentalidade, que é o eixo da exigência e o eixo da responsividade. Então, a gente forma aqui né, duas Uma linhas, cruz. uma cruz, exato. A exigência está na vertical e a responsabilidade na horizontal. Então, quando a gente fala de pais muito exigentes e muito responsivos, a gente vai falar de pais autoritativos. O que que é responsivo, assim? Que talvez não seja tão óbvio para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim. O que que seria esse responsivo? Boa pergunta. Quando a gente fala de responsivo, a gente está falando de uma sensibilidade à necessidade da criança. Então, pais permissivos, que são pais que estão numa exigência muito baixa, uma responsividade muito alta, são pais que, em geral, estariam ali dizendo sim para a criança. É difícil lidar com o sofrimento da criança, a frustração, que serve ao desenvolvimento, que é importante, mas para eles vão se livrar disso. São pais que às vezes trabalham demais, chegam em casa, querem ver o filho feliz. Então, que entram num lugar, ou helicopter parenting. Tem um outro termo também que vai falar de pais que criam filhos em estufa. Que é então a responsabilidade é quando a gente fala de
pais sensíveis à necessidade da criança. Uhum. Então, dizer não quando é necessário dizer não, dizer sim quando está adequado ali dizer um sim. Então, é a união de exigência que tem a ver com esse lugar, né? Com responder à necessidade desta criança. Então, aí a gente dando continuidade, pais com muita responsividade, baixa exigência, são pais pouco sensíveis à necessidade da criança. Pais com baixa exigência e baixa responsividade são pais negligentes, pais que não estão ali, que não estão cuidando. E pais com baixa responsividade e muita exigência são pais autoritários, né? Tem uma outra parte que a gente fala de pais, mães narcisistas que se encaixam aí em pais autoritários. Então, essa prática da parentalidade que permeia esses aspectos todos tem um encaixe com o desenvolvimento, com o temperamento da criança, né? Eu acho que a gente fala daquele quebra-cabeça, né? Como que a pecinha do pai e da mãe encaixa com essa pecinha da criança. Então, uma criança que chora muito, tem uma irritabilidade mais alta, o copinho do neuroticismo mais cheio, ela vai levar esse pai para um estresse maior, para um lugar mais difícil. O Solomon ele fala no Longe da Árvore que um pai que seria bom pai de uma criança que com temperamento leve, mais dócil, mais fácil de lidar, ele será um pai incrível de uma criança com questões e com questões de desenvolvimento para serem cuidadas. Um pai que seria um pai mediano de uma criança tranquila vai ser um péssimo pai de uma criança que traga mais exigência desse lugar da parentalidade. Então, acho que tudo isso, olha quanta coisa, né? Para a gente lidar no consultório e trabalhar, são muitas camadas. Então, acho que entra nesse aspecto, né? E, obviamente, um filho com uma predisposição a um diagnóstico psiquiátrico, pais que estariam em permissividade. E é interessante porque a gente vai tentar levar pais que se encaixam como pais permissivos, que se encaixam como pais negligentes, como pais autoritários, para o caminho de um pai. O Gottman vai falar que o autoritativo, eles são pais preparadores emocionais. Uhum. Então, que tem esse equilíbrio entre exigência e permissividade. O que você tá tentando ali falar, talvez o resumo, porque é complexo, né, essa cruz. Talvez dentro dessa cruz, o arroz com feijão é para você ser uma boa mãe, um bom pai. Qual que é o arroz com feijão? É você, de alguma forma, ter limites ali, demandas de deveres da criança e, ao mesmo tempo, ser sensível a ela, né? Então, você teria que ter um pouco dos dois nesse balanço, de demandas e limites e, ao mesmo tempo, de sensibilidade ali para ver o que a criança pede. E isso seria um tanto autoritativo, né? Se é muita demanda, vai indo pro autoritário. Se faz muito o que a criança quer, também vai indo para um permissivo, relaxadão. E se você não tá lá, vai ser negligente. Nem pede, também não tá lá, né? Sensível. Agora, o interessante é que se essa cruz muda conforme a criança. Essa que é a confusão. Então, dependendo da criança, a gente pode pressionar mais ou menos. Dependendo da criança, a gente tem que ser mais ou menos sensível. E depende de quem é a criança. Então, o sistema ele tem que ser, o pai ele tem que ser suficientemente, ou a mãe tem que ser suficientemente bom, né? Que é dar o que a criança pede. Eu acho que esse é um termo clássico aí de Winnicott que fala a suficiência para você olhar aquela criança, né? Porque muda, é o que você está falando, muda de criança para criança. E talvez explorando um pouquinho mais o que você falou sobre temperamento, que eu não citei aqui, temperamento é basicamente os traços primordiais do ser humano, né? Então tem gente que vem mais quietinho, inibido, tem gente que vem mais pra fora, com 2, 3 anos já é amigo do porteiro. Tem gente que vem mais forte, então caiu, não chora, perdeu no jogo, tá de boa. E tem gente que se frustra, se tem medo, chora muito. É muito sofrido, que a gente fala do neuroticismo, uma tendência a sofrimento.
É isso que, né, a palavra neuroticismo fala, assim, a tendência a ter sofrimento diante de aversão. Hã, tem gente que é mais cooperativa, mais amável, né, da amabilidade. Tem gente que é mais egoísta, autocentrado, desde pequenininho. Então esses copinhos, né, que você mesmo cita, fazem cada ser humano ser muito diferente, é muito interessante, desde pequenininho. Tanto que as famílias falam: "Ó, isso daí estava lá desde o começo, né". Só que a gente não sabia que ia dar um BO, né. E aí quando dá o BO chega nos consultórios ou chega na sala da diretora, né, Bia. Mas estavam lá esses traços. E aí eu acho que a grande o grande brincadeira, o grande jogo é os pais saberem como jogar, como interagir com esses traços de personalidade das crianças. Parece ser algo tão básico, mas sempre quando eu falo isso para as pessoas, eu falo: "Cara, isso é muito complexo", o que você acha básico, porque esse jogo é muito difícil às vezes de ler, né. Então, esse é um jogo que a gente fala um pouco no nosso curso também, né, do modelo transacional, assim, né, desse modelo, hã, de interação entre pais e filhos, né. Sim, E como que é esse jogo, né. como que é esse jogo e como esses pais, eu falo, né, metaforicamente desses estilos, a gente pega uma caixa. Então, os pais que são preparadores emocionais, autoritativos, a criança tá na caixinha e ela tem abertura para abrir, para procurar, mas é uma caixinha que também tem uma parte que é firme ali, que não tem uma flexibilidade, mas tem um outro lado que vai. Quando a gente vai para os pais permissivos, essa caixa é muito fácil de se abrir, muito frouxa. O negligente, a caixa é extremamente escancarada, então não tem contorno. E o autoritário, ele é preso ali, Muito não tem rígido. muito rígido, não tem flexibilidade nenhuma. Então, se esses pais, né, e aí entra uma é impossível você não ter uma expectativa sobre como seu filho será, Uhum. desde traços parecidos né, pensando aí em filhos biológicos, em traços semelhantes, em parecido fisicamente, ou um perfil, né, de um jeito de ser. Ainda assim, acho que qualquer pai vai ter uma expectativa sobre que filho que chega, né, independente de biológico ou não. E aí você se depara até onde pais que estão muito rígidos em uma dessas 4 caixinhas, eles não demonstram flexibilidade para se adaptar à necessidade da criança. E que aí Uhum. entra nisso que você tá também apontando. Então, enfim, a gente ama falar sobre tudo isso, né, a gente fica é muito prazeroso para nós entrar nesses temas todos. E a gente está falando aqui muito teoricamente, né, Mauro? Quando a gente pega os casos do consultório, a gente se debruça sobre a individualidade de cada caso, de pensar criticamente. Eu posso ter 2 pacientes com diagnóstico, o mesmo diagnóstico, e famílias completamente diferentes, que eu vou para caminhos diferentes. Então, acho que Uhum. isso é muito importante olhar. A análise do comportamento vai tratar de forma individual cada família, cada indivíduo. Além de ter um espectro entre os diagnósticos, né, a sintomatologia não é igualzinha para todas as pessoas. Agora, dentro disso, né, a gente falou bastante do peso dos pais, então vou lançar uma polêmica aqui pra você nesse programa zero. Tá bom, a gente tá falando de um monte de diagnóstico aqui. Então as pessoas tendem a saber mais dos diagnósticos. Elas conseguem ter diagnósticos e elas sabem que elas vão ser cuidadas e protegidas por diagnósticos, crianças e adolescentes. A gente sabe também do peso dos pais, e agora os pais são cobrados para terem que dar certas coisas ou serem responsabilidades sobre esses diagnósticos. Eles têm efeito, eventualmente, de precipitar ou de perpetuar certos diagnósticos se não fizerem coisas certas, como você falou dos estilos. Nesse mundo onde os diagnósticos geram mais cuidado, benefício, né, e as responsabilidades vão para terceiros, adultos, escolas, plano de inclusão, as crianças, adolescentes não estão ficando super protegidos, infantilizados pela própria dinâmica da psiquiatria e da psicologia de estruturar um sistema de diagnósticos e de cuidados e responsabilidades, e a criança ali com diagnóstico, com plano de inclusão na escola, falando que tem diagnóstico ali na frente das telas, não me toquem porque eu tenho certos problemas, e os meus pais têm que fazer certas coisas porque eu tenho certo diagnóstico. Então,
a gente não está tirando responsabilidade de crianças que antigamente com 6, 7 anos estavam andando sozinho nas ruas ali, indo em parquinho, tendo uma pressão por autonomia. Então como é que fica a responsabilidade dessas crianças, né? Eu acho que isso é uma polêmica. A gente está realmente cuidando ou infantilizando seres humanos nos últimos 20 anos? É uma polêmica, é uma pergunta muito boa. Eu vou responder junto com você aqui, Sim. em parte. O que que eu vejo, né, como é que a gente cria o senso de responsabilidade para criança, para adolescente? E tem um lugar, assim, dos pais ficarem reféns, muitas vezes, dessas características de diagnósticos, de entender como funciona. Então, eu explico tanto para os pais quanto para os adolescentes e para as crianças da zona de desafio, né? Que é aquilo que a gente fala. Então, um círculo menorzinho é uma zona de conforto. Eu até, quando a gente põe em aula lá, a gente coloca um sofazinho ali, que é uma das aulas que eu dou no nosso curso, e a gente abre para um segundo círculo maior, que é a zona de desafio. E um maior ainda, que é a zona de pânico. Então, até onde o contexto que essa criança está inserido, que está ali sendo discutido, fazemos ou não fazemos, abrimos mão para os pais, né? A gente libera ou não libera, falo sim ou falo não. Em que a criança esteja numa zona de aprendizagem. Então, estar em contato com o desconforto que gera, ele é extremamente importante para você aprender repertórios novos. E aí, como colocar? Eu vou dar um exemplo aqui de Você uma tá falando que situação. sofrimento faria parte de crescimento, é isso? Exatamente. Aham. Sofrer é importante. A criança frustrar é importante. E tem uma. Eu vou dar um exemplo, até pensando, né, que eu acabei de falar, que a gente olha para os casos clínicos, de um caso que eu atendi há algum tempo e que eu fiz um piquenique com a criança no consultório, porque tinha uma questão de alimentação, né? Sabendo ali quais eram os alimentos que não comiam, qual tinha chances dela experimentar novamente. E após ela comer ali alguns alimentos, experimentar ali, tinha 2 coisas que ela poderia escolher. Uma delas era uma trufa de chocolate e o outro era o Kinder Ovo. O Kinder Ovo, além de ser chocolate, tem a questão da surpresa, que às vezes a criança quer só por conta da surpresinha que tá ali dentro, né. E essa criança chorou a sessão inteira. Então ele lambeu um tomatinho pequeno e uma uva ali e dizia: "Já comi". E chorou muito. E foi de um jeito tão por que que eu lembrei e tô falando disso? Porque a maneira como eu coloquei, ele falava assim: "Mas eu quero Kinder Ovo". Então, mas você pode escolher, comendo a uva ou o que mais que tinha lá, você vai poder comer mas você pode escolher não comer nenhum desses, e também você não vai comer a escolha também é não comer o Kinder Ovo. Então, quando a gente coloca como uma escolha e leva essa responsabilidade para a criança, não sou eu que estou falando que você não vai comer, você tem uma escolha a fazer aqui. E foi tão bonitinho, porque ao mesmo tempo que teve um choro durante a sessão inteira, foi de uma maneira muito afetiva, de pedir um acolhimento de colo, de um carinho, assim, e não de uma raiva em relação a mim, né? Então a gente coloca essas condições. Uhum. E aí, a intensidade, a frequência do choro, que assusta muito os pais, depois de 3 semanas, com vários manejos ali de combinado e várias coisas que aconteceram, essa criança comeu ovo cozido, batata doce, brócolis, não sei o que lá, e comeu o Kinder Ovo, e era alegria imensa. Então, até onde eu me fico numa zona de conforto, meu filho não come, então deixa comer o Kinder Ovo, porque é alguma coisa que vai comer, até onde eu vou preparar um ambiente para, uma aprendizagem, né, para um repertório. E muitas vezes o nosso trabalho entra aí, né, a ajudar a porque quando eu tiro, né, uma criança que é muito rígida, eu tiro o contexto que vai ensinar ela a ser mais flexível, e aí entra
esse olhar, né? Existe a seleção pelas consequências do comportamento. Existe uma filogênese que determina, né, como essa criança vem ali, esse ser humano vem ao mundo. Então, um ambiente que fortalece ou enfraquece essas características. E é aí onde nós, terapeutas, mais trabalhamos. É um ambiente que vai dosar aqui para esse repertório acontecer, né? Para inserir um comportamento novo numa zona de aprendizagem. Então, resumindo aí tudo isso, essa resposta, a gente não pode se conformar, né? Então, é assim. A gente fala da síndrome de Gabriela, que era lá da novela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você para sempre assim. Não, a gente tem algo a fazer, a trabalhar com essas características que essa criança tem, né? Como é que a gente molda esse ambiente para fortalecer ou enfraquecer repertórios? Veja se respondi. Não, e você fala bastante dessa necessidade de responsabilização da criança no aprendizado, né? E esse é um aprendizado que vai passar por esforço, por sofrimento. Então, não é porque a gente dá diagnósticos ou fala da responsabilidade dos pais que a gente não vai ficar atento a esse processo, né, de aprendizado, de sofrimento que deve ser normal. Então, acho que a gente deve tomar muito cuidado com isso. E talvez um link que eu faça sobre isso é a diferença entre você ser sensível e fragilizar a criança. Então, isso para mim mudou a minha vida e é um termo muito interessante que eu gosto de dividir com todo mundo. Ah, toda essa história que a gente está falando aqui há quase 40 minutos tem a ver com ampliar a nossa capacidade de ver, de enxergar processos, de enxergar pessoas, de enxergar relações, de ser mais sensível à realidade das relações. Mas você ser mais sensível a alguém é bem diferente de fragilizar aquela pessoa, que é basicamente você tratar alguém, uma criança de 1 ano, um adolescente de 17, como coitado. Então, sensibilizar de olha como ele tá, eh, olhar aquela pessoa, perceber as emoções, perceber o que significa aquele comportamento é diferente de fazer daquele comportamento uma situação de superproteção, de fragilidade. E a gente tem que separar isso, porque muitas vezes, muitos profissionais, muitas pessoas acabam confundindo sensibilidade emocional com superproteção e com fragilização. E essa fragilização desresponsabiliza a própria criança e o próprio adolescente do que você acabou de falar, do seu processo de crescimento e aprendizagem. Ah, e a gente não pode tirar a potência do ser humano. Seja com 3 anos, a potência dessa pessoa que você falou, Perfeito, não importa a a idade. potência de experimentar alimentos novos ou a potência de ir para uma viagem no exterior, por exemplo. Enfim, a potência de enfrentar uma situação nova, um teste, né? Então, a gente não pode tirar essa potência. E a gente ser extremamente sensível não é fragilizar e não é, de alguma forma, infantilizar. E eu acho que isso é um problema. Eu vejo isso como um problema. Então, toda essa Sim. divulgação e todos os diagnósticos, muitas vezes, e toda essa conversa sobre os pais pode, né? Essa conversa pode gerar uma terceirização e a gente acabar colocando essa criança num lugar, né? Um pouco do coitado, né? E aí, obviamente, o ser humano ele é muito inteligente e rápido em usar isso a favor dele. De uma forma inteligente, estratégica, ele vai usar o diagnóstico para quando ele precisar e, eventualmente, o ser humano ele sempre vai buscar zonas de prazer, zonas de ele se dar bem, de gratificação, né? Então, isso talvez seja uma lição para a gente ter na nossa cabeça, a gente ampliar conhecimento sem tirar a potência do ser humano, né? Sim. E aí a gente fala da. Eu não gosto do termo quando ensino isso para os pais, né? Eles chamam, mas meu filho me manipula. Ou usam a palavra manipulação para se referir ao comportamento da criança. E a gente vai falar: olha, se ele faz o que ele faz, ele aprendeu isso nesse ambiente dessa, né, relação de parentalidade. Funcionou. Isso funciona nesse ambiente. Por isso, inclusive, a gente tem, né? Acontece mais com a mãe do que com o pai. Na casa na escola não tem. Por quê? Porque as pessoas são ambientes para fortalecer ou enfraquecer.
E aí, Mauro, você fala disso melhor do que eu, do ciclo de segurança, né? Daquela mão que solta para a criança explorar o mundo e que sabe o momento certo de pegar de volta para voltar para um lugar de amparo de segurança. E isso vai fazer um apego seguro, onde eu sei que eu posso explorar e buscar essa, né, me desenvolver no mundo, mas eu posso voltar quando eu vou para esse lugar de pânico. Então, o soltar vai para essa zona de desafio, vai aprender, né? E volta, que você coloca até a imagem do canguru, da mãe canguru com o canguruzinho, assim, né? Então, essa super proteção que desprotege, né? O filme do Nemo, o Marlin fala que não quer que aconteça nada com ele, então por isso ele não quer que ele vá explorar o mundo, não vai explorar o mar. E aí chega a Dory e ele vai viver aquela aventura. E ela fala pra ele: Ué, mas se ele não acontecer nada com ele, nada vai acontecer com ele, né? Então a gente pega esses filmes aí, ou de Disney, que nos ensinam muito. Mas pensar que essa brincadeira de soltar e voltar é onde a gente mais atua, porque os pais têm dificuldade de discriminar e perceber qual é o momento exato que eu puxo de volta, né? E Uhum, quando eu solto. uhum. Ahn, Talvez seja isso, né? Esse primeiro contato nosso e a gente. Acho que a gente foi longe, né? Foi amplo também. Fiquei feliz com esse nosso bate-papo. E a gente vai trazer esse próprio ciclo da segurança que você falou, né? Sobre a teoria do apego de Bowlby, de Mary Ainsworth. Algo que a gente vai poder explorar em outros encontros no canal. Apego seguro, inseguro, enfim, esse ciclo de você tracionar seu filho para explorar o mundo e ser um receptor diante de estresse, né? Então, esse balanço que você está falando, ele protege dessa infantilização que eu provoquei aqui e que muitas vezes os diagnósticos são usados como escudos para colocar essa criança nesse lugar, né, mais adoentada e aí não se demanda dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa dança. A ideia é que isso seja usado, né? Toda essa conversa nossa, os diagnósticos, os estudos sejam usados para o lado bom da força, certo? O lado bom da força é para dar potência, e não o lado negro da força que eu falaria, né? É uma referência bem geek de Star Wars, mas o lado negro da força é ser usado para basicamente ficar num lugar infantilizado. E eu acho que todas essas informações, diagnósticos, responsabilizações de pais podem ser usados pelas famílias, pelas escolas, pelas próprias crianças e adolescentes de um jeito positivo ou de um jeito de manutenção de adoecimento. E acho que é esse balanço que a gente vai eventualmente voltar a conversar nos próximos encontros nossos. Então, vou agradecer, né, você, Bia. Eu me diverti bastante aqui nesse programa zero e agradecer, né, toda a nossa jornada aqui dentro do território e esse novo degrau que a gente está fazendo aqui, né? Estou muito feliz e me divertindo bastante aqui. Espero me divertir com os outros, né, os convidados que a gente vai trazer. Sim, também queria agradecer. Acho que a gente. E nessa vida corrida, né? Faz quanto tempo que a gente não tem uma conversa de uma Sim. hora sobre tantas coisas e que vem dessa caminhada nossa, tudo isso que a gente faz, com muito amor, com muito carinho, com muita conexão com tudo isso, né? Tenho certeza que a gente vai chamar pessoas que a gente admira muito para estar aqui com a gente no nosso canal do Território e que a gente possa seguir fazendo o nosso trabalho, ter energia e tantas coisas importantes para fazer tudo isso acontecer. Quer falar um pouquinho do Instagram só para o pessoal que Do nosso do Instagram. nosso. A gente tem o nosso Instagram, né? A nossa conta, que é território underline do underline desenvolvimento, tá Uhum, certo? uhum. Aonde a gente coloca, enfim, várias informações que a gente, como
profissionais têm uma curadoria ética ali para, né, do que a gente informa. O nosso foco é trazer a conhecimento sobre infância, adolescência, parentalidade, todos esses temas que a gente discute para profissionais, para pais, para todo mundo que tem interesse. Você falou sobre isso um pouco, acho que é muito sobre todos nós fomos crianças e bebês e todos nós estamos no mundo e todos nós lidamos com o desenvolvimento, né? Então, a gente ama isso, mas é um assunto para todo mundo. Então, convido vocês a seguirem o nosso Instagram. A gente lá coloca várias informações do que a gente está fazendo, do que está acontecendo, dos nossos cursos. Estamos numa caminhada aí, numa trajetória, construindo com gás e energia o que a gente consegue, né? Então, eu deixo um beijo para todos aqui. Agradeço, Mauro, muito pela nossa jornada toda e pelo que vem pela frente. Um abraço para todo mundo. A gente se vê no programa 1, então, com o convidado. Boa!